Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Nesse sábado, 19 de setembro, as redes sociais amanheceram e passaram o dia apresentando homenagens ao educador, filósofo, advogado, professor, pesquisador, pedagogo, pensador, escritor Paulo Freire. Se estivesse vivo, faria neste 19 de setembro 99 anos. Para muitos, ele faz e não faria. Apesar de combatido pelos adeptos do liberalismo e neoliberalismo, o legado é eterno e a própria figura do educador está viva como nunca. Entre 14 e 19 de setembro, o Simpro-DF mostrou, durante a Semana Paulo Freire, 99 anos, numa preparação para o centenário do educador em 2021, a atualidade da obra, do pensamento e do legado do educador. Nesta última matéria da série Paulo Freire, Vida e Obra, o sindicato apresenta a obra Pedagogia do Oprimido, a mais citada, estudada e colocada em prática mundo afora, e também a mais combatida pelos empresários políticos, banqueiros, latifundiários, escravocratas e fundamentalistas ultraliberais. Essa última semana foi muito importante porque a gente homenageou Paulo Freire, esse educador que dedicou uma vida a pensar uma educação que pudesse libertar não só na perspectiva da leitura, mas também na leitura de mundo, afirma Berenice Dark, diretora do Simpro-DF. Ela cita a Pedagogia do Oprimido como um dos clássicos do educador. É o livro que mais teve repercussão mundial, em que chama professores e estudantes para refletirem sobre seu papel no mundo, lembra a diretora. Pedagogia do Oprimido e o papel de cada um. Na obra Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire busca refletir acerca de como a educação escolar, especialmente a escola pública, está organizada para reproduzir os processos de dominação e de como a pedagogia e a metodologia de ensino desenvolvida nessa escola está a serviço da manutenção da realidade que o país vive, dos processos de dominação de classe, de opressão daqueles que têm menos recursos. A professora doutora Olgamira Amância Ferreira, atual decana de extensão da Universidade de Brasília, UNB, coordenadora do Colégio de Extensão de Andifes, a COEX Andifes, vice-presidenta do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, FORPROEX, e professora aposentada da Secretaria de Estado da Educação do DF, explica o que é uma das obras-primas da educação, a pedagogia do oprimido. Ela afirma que a escola executa essa dominação de uma forma extremamente sutil por meio daquilo que Paulo Freire chama de educação bancária. É exatamente uma educação na qual a relação entre as pessoas, entre professor e estudante, acontece numa perspectiva vertical, de um professor que tem saberes, conhecimentos, alguém que sabe tudo, e de um estudante que nada sabe, em que a experiência de vida e a perspectiva de vida do estudante não é colocada em movimento. Educação como instrumento de dominação. Na Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire explica que a educação bancária existe no sentido de que, de um lado, está um professor que tem o domínio do conhecimento e, de outro, um ser que não participa do processo, que seria apenas um receptáculo desse conhecimento de forma passiva. A escola trabalha exatamente assim, com essa relação de dominação, de transferência de conhecimento, ou seja, de um conhecimento que está de um lado e é passado para o outro, desrespeitando tudo aquilo que as pessoas conhecem, que trazem de sua vivência, cultura, de seu ambiente, da sua realidade. Isso de fazer uma relação direta de um ser que sabe para outro que não sabe, de forma passiva,
é que ele chama de educação bancária. É o método usado nas nossas escolas para o processo de dominação, explica. Freire propõe exatamente o contrário. Ele apresenta uma pedagogia dialógica na qual o diálogo, a interação entre os sujeitos acontece. Nessa interação, gera transformações porque permite o confronto de conhecimentos, de saberes. Esses confrontos de ideias possibilitam o surgimento do novo, enseja conhecimentos novos, permite colocar em xeque aquilo que está dado pela sociedade como uma verdade. As verdades são solapadas, aponta. Reforma do ensino médio retoma a educação bancária. Ora, o que isso tem a ver com a reforma do ensino médio? Tudo. Vimos trabalhando ao longo dos últimos anos para que a educação brasileira rompesse com essa lógica bancária, apática, passiva, de mera transmissão e se tornasse uma educação verdadeiramente crítica que envolvesse sujeitos com consciência da realidade e que, portanto, capazes de transformar essa mesma realidade, afirma Ougamir. Mas com a reforma do ensino médio, em 2017, o Brasil retoma com toda a força a educação bancária. Ougamir explica que quando a reforma do ensino médio retira a autonomia dos sujeitos, quando reduz os tempos e a possibilidade do diálogo, quando ela rompe e institui itinerários, reproduzindo o acesso ao conhecimento e não oportuniza o debate e o diálogo, está retomando aquilo que havíamos questionado antes, retomando outro patamar inferior de uma educação verticalizada. Também no sentido de que está um ensino médio diferenciado, como Freire destacou no livro Pedagogia do Oprimido. Na obra, Freire denunciou claramente que há no Brasil uma educação para uns diferente de uma educação que é oferecida para outros. No entendimento da professora Ougamir, a reforma do ensino médio, além de eliminar a possibilidade de crítica, de reflexão consciente da realidade, também estabelece níveis diferentes de aprendizagem e de possibilidades distintas a partir dos itinerários. Com isso, os estudantes com melhores condições sociais cumprirão mais itinerários e, portanto, terão uma formação mais acabada. Os menos abastados, das classes populares, por sua vez, ficarão fora do sistema ou dentro do sistema, contudo, completamente fragilizados, com pouquíssimos itinerários na sua formação, o que não lhe permitirá o pensamento crítico e a chance de modificar a sua realidade, e sim apenas capazes de sobreviver na realidade que está aí instituída. É importante destacar que a reforma do ensino médio não é neutra. Com ela, o governo fundamentalista neoliberal promove uma divisão entre concepção e execução, que é outra crítica que Paulo Freire faz na Pedagogia do Oprimido, que ele diz que tem uma educação distinta para quem é opressor e para quem é o oprimido. Ele aponta e demonstra essa diferença, esclarece Ougamir. A professora afirma ainda que na reforma do ensino médio, a partir dos itinerários, é feita essa diferenciação, ou seja, quando se tem o ensino médio de tempo integral com muitos itinerários para um grupo diferente do outro. Voltou essa divisão da educação como se tem visto ao longo da história. Freire convida o professor para esperançar o mundo. Na Pedagogia do Oprimido, Freire chama o professor a ser mediador na descoberta da liberdade pelos seus estudantes e os estudantes, por sua vez, ele chama para serem libertadores de si mesmos na perspectiva do olhar à sociedade no qual ele é sujeito, ou para que ele se torne sujeito à sociedade que, nas perspectivas do Brasil, na época do livro e ainda hoje, é uma sociedade opressora, cujos espaços entre aqueles que dominam e os que são dominados são bem delimitados, explica Berenice Dark, diretora do Simpro-DF. Ela informa que a ideia dele
era de que professores e estudantes se percebessem como tal e, a partir da percepção de dominado, pudessem se libertar, até mesmo se libertar da perspectiva de que a própria pessoa tende a achar que é dominante. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. A Pedagogia do Oprimido é um livro lindo, assegura a professora e diretora do sindicato. Para Berenice, é importante finalizar a semana afirmando a importância dele. Paulo Freire vive. Em 2021, faremos um grande evento e espero que possamos estar em outras condições, livres da pandemia do novo coronavírus, para que nos encontremos pessoalmente, promete. Em Recife, 2021, no centenário de Paulo Freire, haverá o encontro latino-americano em sua homenagem. Espero que a gente possa fazer lá uma grande festa para esse educador que tanto possibilitou a gente abrir os olhos no sentido de liberdade de expressão, de cátedra, do fazer pedagógico para levar nossos estudantes à reflexão de que eles podem transformar a realidade a partir da escola. Rosilene Correia, diretora do Simpro-DF, destaca a importância no término dessa semana Paulo Freire de atualidade do educador. São 99 anos de Paulo Freire e certamente ele ainda vive entre nós todos os dias e neste momento em que a gente tem a classe dominante oprimindo, Paulo Freire é muito ativo. É o momento da gente relembrar mesmo e adotar seu legado. É o momento de a gente relembrar que a educação tem um papel significativo e forte, que é resistir à dominação. É por isso que agridem ao Paulo Freire e à educação libertadora que ele pensou para a sociedade e fez em livros e em ações. Para finalizar a semana Paulo Freire, 99 anos, e a série Paulo Freire, Vida e Obra, o Simpro-DF convida a todos e todas, sobretudo professores e orientadores educacionais, a lerem a obra consagrada Pedagogia do Oprimido. Confira a seguir as matérias da série Paulo Freire, Vida e Obra, da semana Paulo Freire, 99 anos, do Simpro-DF.